Salve, salve, rapaziada, quem fala é o Rafa do canal ID. Hoje eu estou aqui com o Carlos, um homem que tem mais de 30 anos de experiência em missões no Brasil e no mundo, para te levantar uma questão. O que é que Jesus quis dizer lá em Marcos 16,15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ok, olá a todos aqueles que estão acompanhando esse trabalho, essa entrevista, esse momento. Marcos 16,15, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também Mateus, ele fala semelhante a algo também, Mateus 28, lá em Atos capítulo 1, versículo ali 2, 1 e 2, ali também fala alguma coisa que Jesus ensinou, pregou, passou a ensinar. Essa palavra, essa mensagem é um chamamento para aquele que quer anunciar com gratidão a salvação do Senhor Jesus, começar no local para o restante do mundo. E é muito importante, que é a base de todo aquele cristão que quer fazer, que pretende fazer o Evangelho de Jesus crescer tanto local como a outros lugares também. Legal. E como é que nos dias de hoje a gente pode contextualizar esse chamamento de Jesus e como é que as pessoas que estão ali nos assistindo podem colocar na sua vida prática esse chamamento? Ótimo. Bom, na prática, contextualizando e colocando isso nos nossos dias, depois de 2000 anos atrás, Jesus falou isso, em nossos dias, tanto como indivíduo, como cristão que já aceitou Jesus, já tem Jesus no coração, ele passa a obedecer o chamado do ID de Jesus à grande comissão. Eu creio que é uma prática que que começa de maneira pessoal, uma gratidão daquilo que Jesus fez na nossa vida, como uma gratidão e, claro, uma obediência. Então, isso pode acontecer tanto na maneira relacional com Deus, né? Uma decisão que se faz em obediência ao Senhor Jesus, pregar o Evangelho dentro da casa, na cidade, no país e depois, consequentemente, aos 5 continentes do mundo. Isso pode acontecer de maneira você mesmo, uma maneira prática, como indivíduo. Também contextualizando em termos de organização, como corpo, como igreja, isso também pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, uma igreja local, que ainda não tem uma iniciativa, não deu o primeiro passo para obedecer o ID de Jesus, além das fronteiras, além da sua cidade, ou além do seu lugar, do seu estado, e sim começar a enviar missionários, treiná-los primeiro e enviar a outros lugares, isso pode acontecer também. E não precisa ser uma igreja gigante, uma estrutura grande. Pode ser uma igreja pequena que pode fazer isso também a outros lugares, começando localmente. Então, essa chamada de Jesus se pode ser praticada tanto local como também a outros lugares, como indivíduo ou como corpo de Cristo a outros lugares. É necessário sim que se faça, tanto aqui, tanto lá, como nos 5 continentes. E se deve fazer com expressão, com amor e sempre no voluntariado, ou seja, eu não sou obrigado a fazer, mas sim aquilo que Jesus fez na minha vida. Então, a minha gratidão, a forma de eu responder e dizer sim, eu sou grato, Senhor, é por meio do anunciar o Evangelho, tanto aos meus amigos, à família, como também a outros lugares e a outras nações, até os 5 continentes, os lugares da Terra, tanto remoto ou não, tanto longe ou não, como local, em outras palavras. É isso. Certo, certo, muito bom. Mas esse Jesus, ele é só ao nível local ou ele também passa ao transcultural? Ok? Boa colocação. O chamado de Jesus, ele é para todas as nações, essa ordem que ele deu. Mas dentro da missiologia, dentro assim, considerando os países, os 5 continentes que nós temos, e o chamado, como Jesus ele manteve o seu chamado, nós podemos dizer assim, podemos abrir algo aqui, podemos dizer assim, que Jesus ele foi um missionário, ele cumpriu o seu chamado dentro do seu próprio país, dentro da sua própria nação, dentro da sua família, entre os seus vizinhos, pregou para os seus vizinhos, seus irmãos, né, para a família em si, para aqueles que estavam local ali. Então ele cumpriu o chamado
de Deus, o próprio chamado dele, é num local, na sua nação, nas vizinhanças ali. Então nós temos aí uma realidade de missões locais, missões urbanas ou missão dentro da própria nação. Agora, se for olhar para Gênesis capítulo 12, nós temos um chamado transcultural. Nós temos um chamado a outros continentes, a outras nações, baseado no chamamento de Abraão. Então, hoje se pode fazer missões, tanto local, ou como também a outras nações. A pergunta fica aí, o Senhor te chamou para ser missionário, um homem, uma mulher de Deus, para pregar o evangelho a outras nações, em obediência ao rei de Jesus, ou o Senhor te chamou para ficar no Brasil, ou ficar, enfim, onde você nasceu, o lugar onde está, aí para pregar o evangelho. Ou também pode ser, a outra linha é o chamado bivocacional. Ou seja, pode estar dentro do Brasil pregando, ou dentro, enfim, nós estamos aqui na Europa, né? Mas você que está no Brasil aí, você pode pregar tanto ali no Brasil, como também, às vezes, fazer umas viagens a outras nações. Então, o chamado de Jesus, chamada a Bíblia é muito completa. Pode se atuar dentro da própria cultura, como também a outros continentes, a outras nações. Portanto, é necessário que a gente obedeça o ID de Jesus. E com satisfação, né? Com alegria. Muito interessante. Mas é isso daí, rapaziada, certo? Ide, a palavra nunca é demais. Muito obrigado.